Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa da Anunciação do Senhor, que originalmente é no dia 25 de março, mas que é transportada, quando cai na Semana Santa, para a segunda-feira seguinte à oitava de Páscoa, que é hoje. Nessa festa, nós comemoramos um instante mais extraordinário da história humana. Este que São Paulo chama de a plenitude dos tempos. É o instante em que o céu e a terra se uniram. É o instante em que Deus se fez homem. E este mistério é tão profundo que a igreja, ao longo dos séculos, foi enxergando com mais clarividência quem é este que nasceu do seio da Virgem Maria. Nós dizemos que ele é perfeito Deus, perfeito homem. Um dos símbolos, uma das profissões de fé mais antigas, é o chamado símbolo atanasiano, que é maravilhoso. Ele começa com esse versículo: Quicunque vult salvus esse, quem quiser ser salvo, ante omnia opus est, antes de qualquer obra, uteneat catholicam fidem, professe a fé católica. E depois de comentar o mistério da Santíssima Trindade de uma maneira lindíssima, ele diz: mas é necessário para a salvação eterna que se creia na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, fielmente. E ele diz: esta é a fé reta, ortodoxa, que cremos e confessamos, porque Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Deus da substância do Pai, gerado antes de todos os séculos, e homem da substância da Mãe, nascido no tempo. Perfeito Deus, perfeito homem, com alma racional e subsistindo em carne humana. Igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Vejam, é lindíssimo tudo isso, porque a fé da igreja justamente é a de que Deus se encarnou. A segunda pessoa da Trindade, que, como diz o Evangelho de São João, vive eternamente in sinu patris, no seio do Pai, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo. Queridos, isso é tão extraordinário, é tão maravilhoso, é tão assustador, que nós deveríamos nos espantar cada vez que essa verdade é dita aos nossos olhos. É por isso que a igreja todos os dias relembra esse instante na oração do Ângelus ao meio-dia. E ao mesmo tempo, na missa antiga, ao final de cada Santa Missa se lia o prólogo do Evangelho de São João, e quando o sacerdote dizia essas palavras, et verbum caro factum est, e o verbo se fez carne, todos ajoelhavam. Porque é a coisa mais espantosa que existe. Santo Agostinho já se queixava que
no seu tempo, os fiéis, de alguma maneira, se habituaram com a ideia de que Deus se encarnou. E ele ficava contrariado com isso, no sentido de dizer que nós não podemos perder das nossas vistas o extraordinário desse acontecimento, único, sublimíssimo, mais maravilhoso do que todos os outros. Deus se fez homem. Porém, como Deus se fez homem? A fé da igreja diz: ele é uno, Cristo, não pela conversão da divindade na carne, mas pela assunção da humanidade em Deus. Ou seja, se por um lado ele desceu, por outro lado, ao descer, ele fez com que aquela humanidade santíssima, criada pelo Espírito Santo dentro do seio da Santíssima Virgem, a partir da substância dela, fosse assunta, fosse assumida na divindade. E isso é maravilhoso porque, aos poucos, a fé da igreja foi se tornando mais clara. Então, nós sabemos que o Verbo eterno é a única pessoa que subsiste em Cristo. Não existem duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Cristo assumiu a nossa natureza humana. E qual é a diferença disso? A diferença é simples. Se ele tivesse se unido a uma pessoa, ele só poderia ter salvado uma pessoa. Mas como todos nós, pessoas individuais, temos a mesma natureza humana, ao assumir a nossa natureza, ele pode salvar toda a humanidade. E este é o objetivo da encarnação: salvar toda a humanidade. Como nós dizemos no credo, e diremos daqui a pouco: propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis. Por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. Portanto, em Cristo há apenas uma pessoa, a pessoa divina do Verbo, coeterna com o Pai. Essa substância divina, na sua própria especificidade de Filho, de Deus Filho eternamente, esta substância divina é o ato que vivifica toda a humanidade de Cristo. E, portanto, Santo Atanásio diz aqui: unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum. Ou seja, não é a divindade que se tornou carne, mas é a humanidade de Cristo que foi assunta em Deus. Portanto, vejam que coisa maravilhosa. Como em Cristo há apenas uma pessoa divina, todos os seus atos humanos têm valor divino. E isso é extraordinário. Por quê? Porque justamente ele pôde nos salvar por todos os seus atos. São Tomás, na terceira parte da Suma Teológica, logo na introdução, explica que nós todos somos salvos por Cristo, por todos os seus acta et passa. Isso chega a ser impossível de dizer em português, com o mesmo trocadilho, com todas as suas ações e com todos os seus padecimentos. Por quê? Porque as ações de Cristo na sua humanidade têm um valor que nós chamamos de
teândrico. Teândrico, theos, Deus, andros, homem. Ou seja, são ações ao mesmo tempo divino-humanas. Todas elas. Então, quando nós pensamos no menino Jesus deitado na manjedoura, os seus vagidos humanos têm valor teândrico. Se ele fosse, por exemplo, picado por um bicho, aquele padecimento tem um valor teândrico. Se ele chora, aquele choro tem um valor teândrico. Se ele sorri, aquele sorriso tem um valor teândrico. Todos os atos da vida de Nosso Senhor são divino-humanos. Mas, sobretudo, isso resplandece em toda a sua grandeza no mistério da sua paixão. Quando ele sofre, quando ele geme, quando ele chora, como diz o autor da carta aos Hebreus, que ele orou com preces e súplicas e foi atendido aquele que poderia tê-lo livrado da morte. Em todos os atos da sua vida, como que recapitulados na sua crucifixão, nós temos atos teândricos. São atos divino-humanos. Portanto, queridos irmãos, qual é a nossa obrigação diante desse fato de um Deus que se fez homem, elevando a nossa natureza à assunção da pessoa divina? Nós precisamos, em primeiro lugar, entender quem Ele é para expressar a nossa fé. Quando, por exemplo, nós pensamos, Nosso Senhor é perfeito homem, portanto, Ele tem uma alma humana e um corpo humano. Nessa alma humana, Nosso Senhor tem sentimentos, Nosso Senhor tem vontade, Nosso Senhor tem intelecto, Nosso Senhor tem memória, Nosso Senhor tem imaginação. Tudo isso está presente em sua alma humana. Só que essa alma humana de Cristo está possuída por aquilo que os teólogos chamam de graça de união, que é a graça da união hipostática. Ou seja, aquela alma está unida indissoluvelmente ao Verbo eterno. E, portanto, o Pai contempla a alma de Cristo e encontra nele todo o seu agrado, toda a sua satisfação, todo o seu prazer, toda a sua alegria, todo o seu contentamento, numa alma humana, mas numa alma humana indissoluvelmente unida ao Verbo eterno pela graça da união hipostática. Portanto, Deus Filho ama o Pai mais do que toda a humanidade o ama, como Deus e homem. Porque o amor da sua alma humana por Deus Pai tem valor teândrico. Portanto, veja, nós rezamos naquela oração composta por Santo Inácio depois da comunhão: alma de Cristo, santificai-me. Imaginem o que a união que a Eucaristia nos proporciona, que é uma união com a alma de Cristo, com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, com os padecimentos de Cristo, com o ser de Jesus Cristo. Se nós tivéssemos uma fé profunda, uma fé viva, ao dizermos apenas essa primeira frase, alma de Cristo, santificai-me, nós já ficaríamos arrebatados. Porque essa alma de Jesus Cristo, ela está unida ao Verbo de Deus de uma maneira tão profunda que não existe maior união do que esta na ordem criada, e acima dela só há a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma união que nós não podemos dizer senão que ela está operada com a própria força da onipotência de Deus. A união
incomensurável, infinita. Portanto, nós temos que dizer ao nosso Senhor exatamente essas palavras que nós dizemos no Glória da Missa. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Nós temos que adorá-lo. Nós temos que adorar a Cristo como nosso Deus. Porque nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade, mas sine commistione, dizem os teólogos, sem mistura. A humanidade é íntegra e a divindade é íntegra, e, portanto, Jesus tem uma natureza humana completa, tem uma vontade humana completa, uma inteligência humana, e tem uma vontade divina, uma inteligência divina, a natureza divina íntegra e completa, sem confusão. Os orientais criaram essa heresia chamada monofisismo, em que as duas naturezas como que constituiriam uma só. Não. Não pode ser assim, porque senão ele não poderia nos salvar. A sua natureza humana é íntegra, porém unida ao Verbo eterno de Deus. Portanto, temos que ter para com nosso Senhor um reconhecimento de adoração. Temos que nos render a Jesus Cristo. Nossa alma tem que estar unida à alma de Cristo. A alma de Cristo tem que viver em nossa alma. Nós temos que viver completamente encharcados de Cristo. Ele tem que ser a vida da nossa vida. Ele tem que ser aquilo que nos une de maneira completa a Deus. Porque Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, na festa de hoje, nós também temos que manifestar toda a nossa gratidão à Santíssima Virgem pelo seu fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O fiat da Santíssima Virgem foi o consentimento requerido por Deus, para que assim o Verbo pudesse assumir a natureza humana dentro dela e a partir dela. Ela é a Mãe de Deus. E desse modo, nossa gratidão à Santíssima Virgem é a gratidão de todos os santos, de todos os eleitos, de todos os salvos, de todos que estão no céu, porque reconhecem que por ela foi-nos aberta a porta que Eva tinha nos fechado. Adoremos, portanto, a humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamada assim, humanidade santíssima, por causa da sua união com o Verbo eterno. E assim, queridos irmãos, dentro de alguns instantes vamos rezar o credo, e durante o credo vamos nos ajoelhar nessas palavras. E se encarnou, e por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Isso se faz apenas na festa da Anunciação e na festa do Natal. Mas, no nosso coração, essa genuflexão tem que acontecer todos os dias. Porque esse é o momento mais transcendental de toda a história. O momento em que Deus entrou no mundo pelas portas da concepção e assumiu uma natureza humana para salvar a nós todos. Que seja esse o nosso maior de todos os contentamentos e que nós possamos adorar a Cristo como nosso Deus encarnado.